É possível mudar o cenário político brasileiro. E uma oportunidade que temos está diante de nós, que são as eleições municipais de 2016. Agora, para a gente poder virar esse jogo, é importante que a gente entenda o que está acontecendo com os votos dos eleitores. E para isso vamos fazer uma rápida passagem pela eleição de 2012 aqui no Rio de Janeiro, para que a gente não cometa os mesmos erros. Os dados que serão apresentados se referem às eleições de vereadores em 2012 para a cidade do Rio de Janeiro. Os comentários feitos são válidos para outras cidades também, com algumas pequenas variações. A mesma lógica se aplica para outras eleições chamadas proporcionais para deputados estaduais e federais. Esses são os números para a eleição de 2012 no Rio de Janeiro. Naquela oportunidade estavam cadastrados um pouco mais de 4.700.000 eleitores, se candidataram ao cargo de vereador 1.620 cidadãos para preencher 51 cadeiras na Câmara Municipal. O total de votos válidos totalizou um pouco mais de 3.100.000, e explico que os votos válidos não contam votos brancos e nulos. E vamos falar agora do coeficiente eleitoral desse que é o total de votos válidos dividido pelo número de vereadores, que no caso deu 61.051 votos. É importante esse número porque dá uma ideia de como deveria estar representado na Câmara de Vereadores a população de pessoas que votaram de forma válida nessa eleição. Então, para 61.051 eleitores, deveria ter um candidato sendo eleito, né? Uma outra forma de ver isso é que em 61.000 eleitores a gente poderia escolher o melhor entre 61.000. Essa é a proporção de como poderia ser escolhido o vereador da cidade do Rio de Janeiro, os vereadores, 51 vereadores, e dessa forma, quão bom, você pode julgar quão bom seria escolher o melhor entre cada grupo de 61.000 eleitores. E aí estamos falando de 51 grupos de 61.000 eleitores, escolhendo dentro de cada um o melhor deles. Então, de 4.700.000 eleitores cadastrados, nós tivemos 1.620 candidatos que, pensem comigo, se todos esses 1.620 candidatos fossem todos eles competentes e íntegros, não faria muita diferença em que o eleitor estaria votando, não é verdade? Então, a questão básica é assim, nós precisamos de gente competente e íntegra na política, ponto. Bom, então, vamos representar aqueles 4.700.000 eleitores num gráfico de pizza. Então, daqueles eleitores, 3% deles elegeram 2 vereadores, um com 87% do quociente eleitoral e um outro foi eleito com 112% do quociente eleitoral. Isso significa que esses 2 vereadores realmente representam uma quantidade significativa daquela população. Só lembrando, o quociente eleitoral estava em torno de 60.000. R$ 14% dos eleitores elegeram 23 vereadores que tiveram votos que os deixaram entre 34% a 72% do quociente eleitoral. 7% dos eleitores elegeram 26 vereadores. Esses são os 26 menos votados, que representaram entre 10% a 30% do quociente eleitoral e tem a maioria da Câmara. A Câmara de 51, metade mais um, daria 26. Então, esses 26 vereadores têm a maioria da Câmara e foram eleitos por 7% dos eleitores. Isso, para vocês terem uma ideia do grau de representatividade que está refletido na nossa Câmara Municipal, e a mesma coisa vai para a Câmara Federal, não há nada diferente, e para você ver como é que está o grau de representação. Então, esse total aí, 3 com 14 com 7, dá um total de 24%, 24% dos eleitores elegeram a totalidade da Câmara Municipal. Quando eu escuto pessoas dizendo que não dá para mudar o cenário político brasileiro a partir do voto,
Eu olho esse gráfico e não consigo entender, porque o que esse gráfico está nos dizendo é que 76% dos eleitores não estão participando dessa representação na Câmara. Então, nós temos praticamente 3 vezes mais eleitores que não estão se expressando nas urnas, votando em pessoas de forma concentrada, competentes e íntegras, para mudar esse jogo. Então, o que é possível agora o eleitor tem que querer. 8% dos eleitores votaram na legenda, porque acreditam que a proposta do partido é aquela que parece mais correta. Agora, veja bem, ao votar na legenda, você pode estar elegendo alguém que pensa muito diferente de você. E ao votar na legenda, você não sabe em quem está elegendo, é simples assim. Então, agora uma informação importantíssima. 34% dos eleitores votaram em 1.569 candidatos que não foram eleitos. Esses eleitores não estão claramente, devidamente representados na Câmara. E esse número, essa quantidade, 34% dos eleitores, é maior do que os votos recebidos pelos vereadores eleitos, incluindo os votos de legenda. Em outras palavras, se essa parte do eleitorado decidir concentrar seus votos em vereadores competentes e íntegros, eles mudam radicalmente o perfil da Câmara. Agora vamos falar dos 7% dos eleitores que votaram em branco. Agora, por quê? Porque ou pouco importa quem foi eleito, ou porque concorda com quem quer que seja eleito. Esses, de fato, não podem reclamar, ou eles reclamam sem perceber que são parte do problema. E o que dizer dos 7% dos eleitores que decidiram anular seus votos? Não encontraram, então, nos 1.620 candidatos, um que merecesse seu voto. Uma curiosidade, olhando esse gráfico, é que o percentual dos eleitores que decidiram anular seus votos é o mesmo percentual dos eleitores que elegeu a maioria da Câmara. Então, em outras palavras, quem votou nulo poderia estar elegendo a maioria da Câmara. Então, quem está votando nulo está desperdiçando o seu voto e impedindo que esse país mude. 20% dos eleitores, por razões diversas, se abstiveram de votar. É uma quantidade significativa de eleitores e seria o suficiente para mudar radicalmente a Câmara Municipal. Em outras palavras, é possível mudar o cenário político brasileiro, começando pelas câmaras municipais, passando às assembleias legislativas dos estados e finalmente a Câmara Federal. Só depende do eleitor. Conclusões. De fato, apenas 24% dos eleitores elegeram nominalmente a totalidade dos 51 vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 76% dos eleitores não elegeram seu representante. E um detalhe, apenas 7% dos eleitores elegeram nominalmente a maioria da Câmara, ou seja, 26 vereadores, aqueles menos votados. E ainda há quem ache que temos a democracia representativa. Isto não é verdade. E há quem diga que cada povo tem um governo que merece, também não é verdade. O eleitor ainda não entendeu que esse processo, da forma como ocorre, está viciado, como se ao jogar um dado se esperasse que saísse um 7. 7 não tem no dado, então não adianta ficar esperando. Os eleitores terão que escolher seus candidatos e concentrar neles os seus votos. Do que vimos até agora, fica claro que existe um caminho, uma saída para esse imbróglio. Então iniciamos uma caminhada, o movimento Novos Eleitores, Novos Políticos, onde os eleitores assumem esse protagonismo do processo eleitoral, uma vez que o papel que foi terceirizado aos partidos políticos foi um tremendo fracasso. Então o objetivo deste movimento é eleger em 2016 a maioria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, seriam 26 vereadores que representem cada um pelo menos 50 mil eleitores, que seriam aproximadamente 80% do quociente eleitoral e que significa uma quantidade significativa, relevante de eleitores apoiando um vereador. Para que isso seja possível, os eleitores necessitam se organizar previamente às eleições para evitar essa dispersão de votos, concentrando-se no mais competentes e íntegros. E uma forma de fazer isso é o que nós chamamos de rede P3+, que mais adiante a gente descreve, que é um processo de crescimento de rede de eleitores. Ok?
queria agradecer a você que chegou até aqui, porque é você, eleitor, que irá mudar esse cenário. Isso já pode acontecer a partir da próxima eleição municipal. Não adianta discutir presidente, governador, etc., se a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso voto. Então, essa apresentação mostra claramente que importa duas coisas. Primeiro, que tenhamos candidatos competentes e íntegros para votar. E segundo, que concentremos nossos votos nesses candidatos. Muito obrigado e um grande abraço.